Oi, tudo bem? Então está chegando uma data muito importante no nosso calendário, a Páscoa. E a Páscoa esse ano será bem diferente do que nós estamos acostumados, não é verdade? E talvez você esteja até se perguntando, como será a minha Páscoa esse ano? Porque nós estamos acostumados todos os anos irmos ao mercado, às lojas e vermos tudo muito enfeitado, né? Muitas tentações. E esse ano nós estamos dentro de casa. No entanto, eu quero falar com você sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque na maioria das vezes nós ficamos tão ansiosos pelos nossos presentes, em especial pelo chocolate, que nós comemos bastante nessa época, que nós nos esquecemos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu quero contar uma história para você hoje. Uma história que muitas vezes está escondida em toda essa nossa expectativa de ganharmos chocolate. A história que eu vou contar, ela foi produzida pela AB Visual e ela se chama A Páscoa Escondida. O que será que toda essa expectativa de ovos, de chocolate, de presentes tem escondido com relação à Páscoa? Qual é a verdadeira história da Páscoa? Então, para nós aprendermos sobre isso, eu vou abrir aqui o meu ovão de chocolate, que na verdade é a história que eu vou contar para você. E aqui dentro nós iremos observar algumas coisas que muitas vezes nós esquecemos por causa da nossa expectativa de ganhar aí os nossos presentes. Muito bem, a Páscoa, ela não começou agora e ela nem começou quando Jesus ressuscitou. Ela já existia antes disso. Ela era uma celebração do povo judeu. E eles celebravam a Páscoa há muitos anos, porque eles eram escravos e Deus os libertou da escravidão do Egito. Então, todos os anos eles comemoravam e era uma festa muito importante. Uma semana antes do que nós conhecemos como Domingo de Páscoa, Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E quando ele foi entrando na cidade de Jerusalém, foi um momento muito bonito e muito emocionante também, porque as pessoas começaram a saudá-lo. Elas correram até as suas casas, cortaram ramos de árvores diversas e foram colocando à frente, no caminho onde Jesus iria passar, montando assim um tapete muito bonito para que ele pudesse passar. E elas começavam, cantaram para Jesus e diziam: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E deve ter sido um momento muito bonito. Mas será que aquelas pessoas sabiam realmente quem era Jesus? Aquelas mesmas pessoas que cantavam Hosana ao que vem em nome do Senhor, mais tarde elas vão fazer algo não muito legal. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós falamos coisas a respeito de Jesus e a nossa vida nem sempre condiz com isso. Em um momento nós cantamos corinhos, cânticos de gratidão a Jesus, em outro momento, com a nossa própria boca, nós dizemos coisas que não agradam. Aquele povo, então, quando Jesus entrou no domingo anterior à sua ressurreição, elas jogaram ramos e elas cantaram elogiando Jesus e reconhecendo que ele não era uma pessoa qualquer. Bom, depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou no domingo, segunda, terça, ele ensinou algumas coisas muito importantes para aquele povo ali na cidade de Jerusalém. E na quinta-feira, ele pediu que os seus discípulos preparassem um lugar para que juntos eles comemorassem a Páscoa. E nessa ocasião, Jesus, junto com os seus discípulos, ele celebrou o que nós conhecemos hoje como ceia, né? Ele comeu com eles pão e bebeu com eles vinho, e ele disse que dentro de pouco tempo
ele iria deixá-los e que eles deveriam posteriormente, sempre que se reunirem, celebrar, né, comer o pão, beber o vinho, relembrando o que ele iria fazer daqui a pouco. Por isso que quando você vai à sua igreja, né, tem aquele momento de comunhão, aquele momento de celebração, de ceia, né, dependendo da sua religião, mas esse momento é lembrando do que Jesus irá fazer daqui a pouco. Bom, Jesus então celebrou com seus discípulos, né? Comeu com eles, e nessa ocasião em que ele estava comendo, ele avisou Judas, ele avisou, aliás, os seus discípulos, né, que ele iria ser traído. E logo depois, interessante, né? Logo depois da ceia, logo depois desse momento de celebração, a Bíblia diz que Jesus se retirou com alguns dos seus discípulos para o Getsêmani, para um jardim, onde ele iria orar a Deus. E nesse mesmo momento, Judas foi até os sacerdotes, né, os religiosos da época, que estavam muito interessados em prender Jesus. E Judas, então, foi até ali para dizer onde Jesus estava, para entregar Jesus, para trair Jesus. E a Bíblia diz que ele recebeu, por isso, algumas moedas de prata. 30 moedas de prata. Naquela época, era o preço que se pagava por um escravo qualquer. Judas, então, traiu Jesus por essas moedas de prata. Olha só. Jesus, então, foi com seus discípulos para o Getsêmani, e a Bíblia diz que ele estava bem aflito, que ele orou a Deus e pediu aos seus discípulos para estarem vigiando com ele, mas eles não conseguiram porque eles estavam com sono. E a Bíblia diz que Jesus pediu a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Se possível, eu não gostaria de passar por isso, mas faça-se a tua vontade. Nós também devemos estar sempre orando a Deus, colocando o nosso sofrimento, colocando as nossas angústias, porque Deus nos ouve. E devemos estar nos submetendo também, como Jesus fez. Senhor, eu quero isso, mas eu sei que a tua vontade é sempre o melhor. Jesus orou enquanto seus discípulos dormiam, e enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que os guardas, que tinham sido avisados por Judas, né, chegaram até o jardim com cordas, com armas, e eles então amarraram Jesus e o levaram preso. E os seus discípulos fugiram. Seus discípulos haviam dito há pouco tempo que não o deixariam por nada. Mas nesse momento em que Jesus foi preso, seus discípulos fugiram. E Jesus então foi levado até as autoridades. E isso aconteceu ainda na madrugada de quinta-feira. E Jesus passou então a noite toda sendo interrogado. Testemunhas falsas vieram para mentir, dizendo que Jesus havia feito coisas que na verdade ele não tinha feito, o acusaram injustamente. Mas tudo isso estava escrito. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que isso iria acontecer e ele na verdade se entregou a esse sofrimento, porque era a única forma de nós nos aproximarmos de Deus. Porque nós, como aqueles discípulos que fugiram, como aqueles guardas que estavam maltratando Jesus, como aquelas testemunhas que estavam mentindo, nós também fazemos muitas coisas erradas, coisas que a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia identifica o pecado como tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Mentira, covardia, né? Covardia no sentido de deixar aqueles que nós amamos sozinhos, né? Palavrões, todas essas coisas são exemplos de pecado, de coisas que não agradam a Deus.
Nós fazemos isso constantemente, por isso precisamos do Senhor Deus na nossa vida, do Senhor Jesus, e aquelas pessoas também fizeram isso com Jesus. Eles mentiram, eles o abandonaram e eles o maltrataram bastante. Jesus foi preso não porque ele tivesse feito alguma coisa errada, mas porque o governador queria dar uma satisfação, ele queria agradar as pessoas. Sabe aquelas mesmas pessoas que no domingo haviam cantado, dito, Hosana, o que vem em nome do Senhor? Então, aquela mesma multidão reunida ali à frente do palácio, quando o governante perguntou: quem vocês querem que eu solte por ocasião da Páscoa? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um assassino. E sabe o que as pessoas fizeram? As mesmas que cantaram Hosana ao que vem em nome do Senhor, elas disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, não é? Para que a nossa fé não seja diferente das nossas atitudes. Então Jesus, preso, foi maltratado. A Bíblia diz que os guardas pegaram um chicote, não um chicote como esse aqui, né? De mentira, mas um chicote muito doído, onde em cada ponto dele tinha ossos amarrados. E eles pegaram esse chicote e eles bateram em Jesus. E a cada chicotada sua carne ia sendo rasgada. Não bastasse isso, eles zombaram de Jesus. Eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E aquela coroa ia ferindo a cabeça de Jesus, enquanto eles zombavam dele e diziam: este é o Rei dos Judeus. Jesus, na sexta-feira, foi obrigado, então, a pegar uma pesada cruz e carregar essa cruz passando na cidade de Jerusalém, onde todos estavam vendo ele ser humilhado daquela forma, carregando aquela pesada cruz. E quando chegou no Monte Calvário, o Gólgota, Jesus foi pregado naquela cruz. E os pregos, talvez maiores do que esse, perfuraram o punho de Jesus. E ele foi então pregado naquela cruz, sem ter feito nada de errado. Voluntariamente ele se entregou para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Enquanto ele estava ali naquela cruz sofrendo, a Bíblia diz que os guardas, ainda para zombar de Jesus, pegaram dados, jogaram, fizeram chacota para ver quem ficaria, quem seria o sorteado para ficar com as vestes de Jesus. Mas aquele foi o dia mais triste da história. E naquele dia Deus se manifestou. A Bíblia nos conta que o céu ficou escuro, sendo ainda 3 horas da tarde. E as pessoas perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo. E Jesus, pregado ali na cruz, ele gritou ao seu Pai, orou várias vezes. Mas quando estava para morrer, ele gritou: Pai, está consumado, está feito. A obra que eu vim realizar aqui, eu realizei. Está pronto. Paguei o que aqueles que eu amo deviam ao Senhor. Então, o preço do nosso pecado foi pago naquela cruz. Os soldados vieram com uma lança e furaram o corpo de Jesus para ver se estava tudo bem, se ele já tinha morrido de verdade. Então era por volta das 3 horas quando o nosso Senhor morreu naquela cruz. Algumas pessoas que haviam crido no que Jesus tinha dito pediram autorização aos governantes e ainda na sexta-feira retiraram o corpo de Jesus da cruz, porque não poderia deixar ali no sábado,
porque sábado os judeus não faziam nada. Era um dia em que era reservado, era um dia muito importante no calendário deles. E José de Arimateia, que era um homem que amava o Senhor Jesus, né? Então tirou o corpo de Jesus e pegou um lençol branco, um lençol novinho, né? Enrolou o corpo de Jesus e colocou dentro de uma caverna. Era onde eles enterravam os mortos. Colocou Jesus dentro daquela caverna e Jesus então ficou ali durante o sábado. No domingo pela manhã, algumas mulheres queriam passar perfumes no corpo de Jesus, era um ritual que eles faziam. E eu penso que enquanto elas estavam indo até a sepultura de Jesus, elas deviam estar se perguntando, né? Como nós iremos tirar a pedra? Como nós iremos entrar? Mas elas foram assim mesmo. Só que para a surpresa delas, quando elas chegaram ao túmulo, quando elas chegaram ao sepulcro de Jesus, a pedra estava removida. O corpo de Jesus não estava lá. Apenas os seus lençóis, agora sem corpo nenhum. E havia um anjo à entrada do sepulcro, e o anjo disse: por que vocês estão procurando Jesus em meio aos mortos? Ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E aquelas mulheres foram então com muita alegria contar aos outros amigos de Jesus que o Senhor não estava morto, ele havia ressuscitado. E essa é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado por nós e Ele é toda a felicidade que pode ter no nosso coração. Se você ganhar um ovo grande assim, comer, você vai ter felicidade por um tempo, mas essa felicidade vai embora. Mas uma vez que você reconhecer que é pecador, dizer: Senhor, eu não posso me aproximar de Deus de nenhuma forma. Por isso o Senhor morreu e eu quero te receber em meu coração. Quando eu digo receber Jesus em seu coração, é reconhecer que você não pode ser amigo de Deus, você não pode ter os seus pecados perdoados de nenhuma outra forma. Que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que você tiver cometido. Se você fizer isso, você disser: Senhor, eu creio que o teu sacrifício, eu creio que o que o Senhor fez lá na cruz é capaz de perdoar o meu pecado. E eu quero que o Senhor venha a ser o meu amigo. Eu quero contar com o Senhor em todos os momentos da minha vida. E eu quero te obedecer em todas as coisas. Se você fizer isso, a sua alegria não terá fim. Mesmo em circunstâncias como a que nós estamos vivendo, né, em que nós estamos separados, Jesus, Deus, é a única pessoa que pode estar com você em todos os momentos. E que nessa Páscoa você não se deixe enganar, não troque a alegria verdadeira e permanente que Jesus pode te dar por momentos, por coisas que são passageiras. Jesus é a nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse momento. Que a sua alegria não seja temporária, mas que ela seja duradoura, pertinho de Jesus, a nossa Páscoa. Amém.